estará ministrando a palavra do Senhor no nosso coração nessa manhã. Desde já nós queremos agradecer ao querido pastor, pois prontamente atendeu o nosso convite. Que Deus possa abençoá-lo e usá-lo grandemente. Graça e paz aos amados irmãos, da parte de Deus, de Jesus, o seu Filho, movidos pela ação do Espírito Santo, nós estamos reunidos nessa manhã para juntos adorarmos ao Senhor e também aprendermos um pouco mais sobre a sua palavra. Eu quero, desde já, agradecer a Deus a oportunidade de estar com os irmãos e também agradecer muito fraternalmente o convite do nosso irmão, reverendo Josimar, a bondade do irmão em nos convidar para estar compartilhando a palavra de Deus nesta manhã. Quero saudar os irmãos que estão presentes conosco aqui e os irmãos que estão presentes conosco através da plataforma, estão nos seus lares assim, podem estar conosco nessa manhã. Sejam todos assim muito bem-vindos. Sintam-se como se vocês estivessem na igreja de vocês, na igreja de Angra dos Reis, viu? Sintam-se em casa. Nós queremos trazer um abraço do reverendo Marcos Farias, pastor da Igreja Presbiteriana do Divino, nosso pastor efetivo, do qual estamos esse ano assim trabalhando como pastor auxiliar ali naquela amada igreja. E também trazer um abraço dos irmãos, né? Aos irmãos aqui de Angra. E, sem delongas, assim, convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no texto do Êxodo, no capítulo 14. E aí nós vamos estudar esse texto da palavra do Senhor em escola dominical. E eu quero que os irmãos, assim, de uma forma muito atenta, não fechem suas Bíblias para que nós possamos estar aprendendo as lições. Êxodo, no capítulo 14, eu estarei lendo a partir do verso 15, mas os irmãos poderão, assim, em casa, estar fazendo um exercício de leitura e de aprendizagem da palavra do Senhor, lendo todo o capítulo, né? Do verso 1 até o verso 31. Mas nós usaremos aqui, para nossa aprendizagem nessa manhã, do verso 15 ao verso de número 31. É um texto bem conhecido dos irmãos, eu acredito que os irmãos estejam sempre tendo acesso a esse texto. Tem músicas que trabalham esse texto, não é? Vindo agora pela manhã, nós estivemos assim, escutando, não é? 2 músicas já no carro, que falam sobre esse texto, não é? Bem conhecida, né? Lá vem Faraó, Faraó, Deus Israel chegou primeiro, o Senhor, oh Deus. Lá vem Faraó, Faraó morreu, quem chegará primeiro, né? Tem várias músicas que vão falar a respeito desse texto, inspiradas, né? Por meio dessa temática aqui. Vamos ao texto? Eu estarei lendo os versos ímpares, os irmãos, os versos pares. Desse modo, os irmãos estarão participando conosco. Os irmãos que estão em casa estejam também fazendo a leitura, abriram sua Bíblia, estejam também fazendo a leitura conosco. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem.
Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele, serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirasse o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Todos. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Meus amados, os irmãos participarão, viu? Podem ficar à vontade em caso de alguma dúvida, em caso de alguma fala que quiserem contribuir, os irmãos estão à vontade para juntos aprendermos a palavra do Senhor, trocarmos experiências a respeito do texto e das lições aprendidas aqui nessa manhã, certamente servirão para o desafio da nossa prática cristã, né? Não sei se os irmãos já ouviram a seguinte expressão: faça a tua parte que eu te ajudarei. Não sei se os irmãos já ouviram essa expressão. E aí alguns irmãos dizem assim: olha, isso é um versículo bíblico? Isso está na Bíblia? Essa frase, meus amados irmãos, ela não é uma frase bíblica. Mas, de certo modo, obviamente pensando, essa verdade, ela está colocada na palavra de Deus em diversas atitudes de servos do Senhor. Faça a tua parte, que eu te ajudarei. Essa verdade, que não é uma verdade bíblica, mas é uma verdade, ela não contradiz o que está nas Sagradas Escrituras. E talvez algumas pessoas, diante dessa expressão, faça a tua parte, que eu te ajudarei,
No relacionamento vertical, no relacionamento nosso para com o Senhor e do relacionamento do Senhor para com a gente, porque o nosso Deus é um Deus relacional, ele se relaciona e tem prazer em se relacionar com cada um de nós. Nesse relacionamento, nós muitas das vezes paramos e pensamos: o que eu estou fazendo se eu tenho procurado realizar tudo certo e, às vezes, algumas situações estão dando errado na minha vida? Não sei se os irmãos já pararam e pensaram numa situação semelhante como essa. Talvez nós estejamos, meus amados, diante de alguma decisão, diante de alguma circunstância, diante de alguma situação da nossa vida, estamos passando os carros na frente dos bois, que é uma outra expressão bem conhecida pela cultura popular. Nós vamos ver, ao descortinar das verdades desse texto, algumas lições bem interessantes, e eu preciso lembrar aos irmãos, situar os irmãos, de que esse texto está em que período ali da história? O povo de Deus, né, estava passando por um período complicado, um período delicado, que era um período de caminhada, de peregrinação pelo deserto. E eles estavam ali rumo a uma terra chamada terra de... Podem falar, sem medo de errar. Fiquem à vontade. Terra de... vou dar uma dica, a igreja vai saber. Tenho certeza que os irmãos sabem. Começa com K, termina com Naã. Muito bem. Os irmãos são, olha, já estou percebendo aqui que é uma turma bem inteligente, bem interativa. Canaã, muito bem. E aí, cabe lembrar que o povo já tinha passado por um período complicado, que era o período que nós chamamos assim, de 10 pragas, né? As 10 pragas ali no Egito, né? Foi um período fácil, tranquilo, tiraram de letra, não foi? Foi não. Foi um período complicadíssimo, de muita provação. E aí, por que não dizer, no sentido figurado, um período de deserto realmente, né? Porque, embora estivessem passando por várias situações, ainda mantinham um coração endurecido, um coração que incrédulo, muitas das vezes, né? E aí, meus amados, o que nós podemos ver? Que aquele povo era um povo, além de, em muitas circunstâncias, incrédulo, era um povo também desobediente. Não é verdade? Um povo desobediente. E por que não dizer um povo difícil? E aí, quando a gente fala de igreja, trazendo para o nosso contexto, falando da gente, tem muitas pessoas que não gostam de falar de si, né? Mas, nesse caso, nós precisamos falar da gente. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. A igreja não pode, de forma nenhuma, ter um coração endurecido ao ouvir a voz do Senhor. Então, isso precisa ficar marcante já ao olharmos esse texto, né? E aí eu lembro daquele salmo: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração como no dia de Massá e de Meribá no deserto. Massá e Meribá o quê? Provação e tentação no deserto. Então, no dia em que vocês estavam sendo provados, e não somente provados, mas tentados no deserto. E aí cabe abrir um parênteses aqui para a gente pensar qual é a diferença de provação e tentação. Vamos lá, turma. Tentação. Nós somos tentados por quem? É porque com a máscara fica difícil a gente ouvir um pouquinho, né? Pode falar bem alto que a gente escuta aqui. Nós somos tentados por quem? A gente já gosta de dizer assim, né?
É pelo diabo. Primeira resposta que a gente tem, né, irmão? Mas a palavra do Senhor vai nos orientar que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E nós somos provados por quem? Quem nos coloca à prova? E se Deus nos coloca à prova, é porque tem o quê? Lições que nós precisamos aprender. Isso é claro. Ficou claro, irmãos? Então, toda vez que nós estamos passando por alguma provação, tem coisas que nós precisamos aprender. Tem lições que nós precisamos extrair. E aí tem gente que vai cantar, né? A prova está doendo, Jesus. Ela me faz chorar. Às vezes a prova faz a gente chorar. Não faz? Mas nós aprendemos. Não aprendemos? Muito mais que se a gente estiver almoçando no almoço de confraternização da família no final de semana, quando tudo vai bem. Na prova a gente aprende. Aprende? E aí a gente passa o quê? A orar com mais intensidade, a buscar as verdades das Sagradas Escrituras, a buscar um relacionamento com Deus, porque as coisas estão ficando difíceis para o nosso lado. É ou não é? Então, a diferença, né? De provação e de tentação. Nós somos provados por Deus, tem um fim específico, tem um propósito, nós vamos aprender. Não é que Deus tem prazer em ver o seu povo passando por situações complicadas. Não é isso. É necessário esclarecer. Mas é que Deus, muitas das vezes, na sua forma didática de nos ensinar, na sua santa pedagogia, ele vai nos ensinar em momentos em que nós vamos precisar estar sentados no banco, no canto, ouvindo aquilo que o Senhor tem a falar, porque em meio a muitas vozes que nós temos falando ao nosso ouvido aí fora, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ficou claro, irmãos? Então, são muitas vozes que soam ao nosso ouvido, mas tem momentos em que a gente precisa parar, orar, ler a Bíblia e ouvir a voz de Deus. E aí, meus amados, o que a gente aprende aqui, né? A respeito da nossa caminhada. Como tem sido a sua caminhada? E aí, tem gente que pode dizer assim, pastor, mas a minha caminhada, ela tem sido uma caminhada realmente igual a desse povo, uma caminhada pelo deserto. Uma caminhada difícil. Tem gente que vai dizer assim, a minha caminhada está mais tranquila. Eu estou vivendo uma fase boa da minha vida. Eu estou caminhando bem, sem muita preocupação. São alguns tipos que a gente tem de pessoas que vão enxergar a sua caminhada dessa forma. E aí eu te pergunto, minha irmã, meu irmão, minha irmã, meus irmãos, como tem sido a sua caminhada? Já parou para pensar nessa manhã? Como tem sido a sua caminhada? Não estou dizendo do domingo aqui na igreja. Não estou dizendo dos dias de semana. Eu estou dizendo do dia a dia, do cotidiano, da tua prática mesmo. No momento em que você tem você, Deus, você e sua família, você e o seu trabalho, você e os seus estudos, você e os seus negócios, você e a sua empresa, você e os seus projetos, os seus sonhos. Como tem sido a sua caminhada? E aí, eu quero trabalhar algumas situações. No verso 14, os irmãos podem ler aí, bem forte, os irmãos homens, por favor, as vozes masculinas aí. O verso 14, do capítulo 14 mesmo. O Senhor me deixará por vós e vós buscarei. Na nossa caminhada pelo deserto, nós temos duas certezas já, de cara, no texto. Que nós não estamos sozinhos. Você está sozinho? Está, irmão? Você está sozinho na sua caminhada? Você está sozinho, irmã? Você está sozinho, irmã, na caminhada? O irmão está sozinho? Nós temos uma certeza. Nós temos um Deus que cuida de nós e que está conosco na caminhada.
E esse Deus, ele peleja por nós. Ele pelejou pelo seu povo. Ele pelejou por aqueles aos quais ele estava abençoando e guardando. E ele peleja por nós. A grande situação aqui é pensar que o deserto, ele faz com que nós nos sintamos o quê? Sozinhos. E aí, quando a gente se sente sozinho, é interessante, né? O problema é ele se agiganta diante de nós. É ou não é assim? Se é uma conta que você tem para pagar e você não tem o dinheiro para pagar, a conta pode ser R$10, mas parece que é 100. Parece que você não vai conseguir aquele dinheiro, né? Às vezes, você não tem um armário, a despensa cheia de alimentos. Mas você quer fazer um almoço, você acha que não tem nada para você fazer. Mas não tem, eu queria fazer aquele banquete, mas só tem isso aqui. Parece que as coisas elas se agigantam diante de nós. Você sente calor onde não está calor, você sente frio quando não está frio, você vê a situação de forma mais tenebrosa. E você tem a tendência de sentir o quê? Só. Não é verdade? E talvez só você e o seu travesseiro saibam quantas lágrimas você tem vertido, né? Na noite, quando você vai dormir ali e você chora na presença do Senhor. Eu quero te dizer o seguinte, meu irmão. O Senhor peleja por vós, o Senhor peleja por nós. E tem uma outra verdade nesse versículo. Nós não podemos murmurar. Diante dos problemas, diante das dificuldades, nós precisamos nos calar. Vamos repetir? Diante dos problemas e diante das dificuldades, não podemos murmurar. Temos que nos... Porque a nossa tendência, além de sentirmos sós, é cada vez mais murmurarmos, falarmos. Muitas das vezes, coisas até que não devemos falar. E aí nós, muitas das vezes, até blasfemamos contra o Senhor e contra as pessoas, contra o nosso próximo. Contra as situações. Nós precisamos nos calar. O silêncio, muitas vezes, é um recurso divino para nos abençoar. Quando as situações estão difíceis, nós não podemos o quê? Murmurar, nós precisamos nos calar. Tem uma outra situação, vamos ao versículo 16. Os irmãos que estão aí com lápis, que estão com caneta, podem sublinhar, podem grifar, podem falar, podem participar, tá? No versículo 16, está dizendo uma coisa interessante. E tu levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar. Repararam a palavra vara? A palavra vara nos lembra o quê? Bordão. Nos lembra o quê? Cajado. Nos lembra também o quê? Um salmo. O salmo de número 23. Tem essa mesma expressão lá, né? Como é que está lá? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha a primeira verdade aí. Estás comigo. O Deus que peleja por nós está conosco. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Isso aqui é interessante porque, didaticamente, de uma forma bem assim clara da gente entender, quando diz aqui bordão, quando diz aqui vara, está querendo indicar para nós uma palavra, e essa palavra é pastoreio. Aquele povo estava sob a orientação, a direção, o cuidado, a guia de Deus. Deus estava cuidando de cada detalhe naquele lugar. E é assim na nossa vida também. Ainda que nós passemos pelas situações mais difíceis,
ainda que estejamos à beira da morte, não precisamos temer, porque o Senhor está conosco e Ele nos consola. Ele nos faz esse preenchimento com o seu Espírito Santo, e nós experimentamos no Senhor uma palavra chamada contentamento. E contentamento é mais que felicidade. Os irmãos sabem disso, né? Tem pessoas que são felizes, estão em um momento feliz, mas não são pessoas contentes em Deus, satisfeitas em Deus. Deu para entender a diferença? São pessoas que estão por aí sorrindo, numa aparente alegria, mas não experimentaram a verdadeira alegria. Não tem contentamento. E aí, meus amados, essa ferramenta já estava na mão dele. De quem nós estamos falando aqui? Moisés. E ele precisava o que agora? Utilizar. E aí eu quero abrir um parênteses. Irmãos, quantas vezes diante das dificuldades nós temos uma ferramenta importantíssima que nos indica do pastoreio, o cuidado do Senhor para com a nossa vida, e a gente não utiliza. Que ferramenta é essa? Que nós podemos manusear, de Gênesis e Apocalipse, que nos fala sobre a salvação, que nos fala sobre o nosso Deus, que nos fala sobre o relacionamento que nós podemos ter com o Senhor. Que ferramenta maravilhosa é essa? Traduzida na nossa linguagem, nós podemos entender, ler, estudar, pesquisar a nossa Bíblia. Interessante que tem pessoas que têm Bíblia, não é? Com várias edições, com várias versões, com edições comemorativas, não é? De aniversário da igreja, ou alguma igreja que a gente visitou, ou a Bíblia de Genebra, ou outras versões da palavra do Senhor, e não leem, não estudam, está embelezando lá a biblioteca, está embelezando a sala. Tem gente até que eu vejo, não sei se os irmãos já viram, coloca no painel do carro, coloca na estante da sala aberta, no Salmo 91, mas não pega a Bíblia para ler. Tem a ferramenta na mão, mas não usa. E o que está indicando o texto para nós? Que a ferramenta estava na mão dele, e ele foi inquirido, ele foi questionado em muitas situações, mas, diz o texto, no versículo 15, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar. Ou seja, faz a tua parte, que eu... Vamos repetir? Faz a tua parte, que eu te ajudarei. Pastor, mas eu queria entender mais da Bíblia. Eu queria entender mais dos textos. Eu queria saber se o senhor tem um comentário para me emprestar, para ver se eu consigo deslanchar aí, avançar. Isso é muito interessante, irmãos. Não pega a Bíblia para ler assim, Deus vai falar comigo, eu vou fechar ela aqui, vou colocar o dedo assim, e onde eu abrir, Deus vai falar comigo. Não é assim, não. Não é assim, não, irmãos. Deixa eu orientar os irmãos aqui, tenha propósito. Quer ouvir a voz do Senhor? Estuda com perseverança. Escolhe um texto ali da palavra do Senhor, um livro, e vai estudando. Lê uma vez, lê duas vezes, lê três vezes. Tem gente que lê a Bíblia uma vez, de Gênesis e Apocalipse, não tem nada contra isso. Mas, irmãos, vá com calma, vai por parte. Deleita nessa leitura. Degusta essa leitura. Leia com propriedade. Não entendeu? Leia novamente. Tem uma palavra difícil? Usa o dicionário. Vai buscar com calma. E Deus vai falar no coração dos irmãos. Antes de ir para o seminário, eu tinha, assim, uma dificuldade com alguns livros da Bíblia, pela sua linguagem,
por algumas expressões, não é que todas elas foram sanadas quando eu fui para o seminário, viu? A gente estuda sempre, vamos continuar estudando. Mas, hoje mesmo, em 2021, eu vejo o livro de Êxodo com muito mais clareza do que eu vi há 5, 6 anos atrás. Porque quanto mais dificuldade você tem ali, você vai estudando mais aquilo ali. Faça assim com a palavra do Senhor. E aí, diante dessa orientação do pastoreio, do cajado, no versículo 16, de ter a ferramenta na mão e utilizar, os irmãos atentem que muitas das vezes a ferramenta que Deus tem nos dado, a Bíblia, a oração, o louvor, não tem sido usado por cada um de nós. Ficou esse desafio para nós, né? A gente já sabe que a gente tem que sair daqui hoje o quê? Desafiados muito mais a intensificar a nossa vida de leitura da palavra, de oração e de louvor ao Senhor. Meus amados, uma outra orientação. No versículo 15, quando está dizendo assim, dize aos filhos de Israel que marchem. Aqui tem um desafio para nós. Diante do problema, diante de, como diz o poeta, né? Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Quantas pedras tem no meio do nosso caminho, da nossa caminhada, né? Ou quantas vezes até nós mesmos estamos sendo pedra no caminho de alguém? Nós precisamos orientar para isso, atentar para isso. Nessa caminhada, meus irmãos, nós nunca devemos fugir do problema. Nós precisamos... Podem falar. Caminhar, mas de que modo? Encarar. Enfrentar o problema. De frente para o problema, nós não podemos nos acovardar, não é verdade? Porque se a gente quiser fugir, o que acontece? Nós vamos até sermos vencidos pelo problema. Meus amados, havia montanha dos dois lados. Não sei se os irmãos já estudaram essa geografia ali do Êxodo, mas tinha uma montanha muito tempestuosa de um lado, uma montanha muito difícil também do outro lado. Atrás deles estavam vindo quem? O exército de quem? Calma, um de cada vez, senão não consigo entender a voz de todo mundo falando, viu? Não é assim? O irmão ali não deixa a gente falar, viu? Ele fala, aqui só consigo ouvir a voz dele, viu? O exército de quem? Que vinha atrás? Faraó. Na frente deles tinha o quê? Então vamos revisar. De um lado a montanha, do outro lado a montanha. Atrás um exército vindo com toda a calma, não é? Com toda a paciência. Atrás deles. À frente, o mar. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde me ausentarei da tua face, né? Difícil, né? Meus irmãos, eles tinham duas opções. Ou melhor, eles tinham 3 opções ali. Quais as 3 opções? Enfrentar. Qual é a segunda opção? Enfrentar. E qual é a outra opção? Enfrentar o problema. Ou a outra que sobra, né, irmã Shirley? Eles iam ser devorados ali. Mas, irmãos, tem problemas que a gente passa na nossa vida que parece que a gente vai literalmente falecer, né? Nós vamos perdendo as forças, não é verdade? Situações dificílimas, que é como um exército que vem atrás da gente, que parece que vai devorar a gente, não é verdade? Mas tem uma situação aqui. Ao invés de ficar olhando para os lados, a gente precisa encarar. E também não é olhar para trás, não. É olhar para frente, para o alvo, olhar para o alto, né? Como diz a música, né?
Olharei para o alto, de onde vem a bênção. Vamos olhar para o alto. O Salmo também vai dizer, Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E olha que socorro incrível! Diante das situações impossíveis da nossa vida, Deus prepara para nós o que é impossível aos homens, Deus faz para nós. Porque ali, uma coisa que me chama muita atenção nesse texto, a atitude deles, eles tinham que confiar, e confiar não é uma situação fácil. A Bíblia vai dizer para nós que esperança, numa situação similar à confiança, né? Esperança que se vê não é o quê? Esperança. Você está esperando, mas você está vendo. Então, isso não é uma atitude de fé, de confiança. Agora, quando você não vê e você tem certeza que vai acontecer, Hebreus 11 vai dizer para nós que isso é o quê? Fé. Você está entendendo? Então, aqui é um convite a nós exercitarmos a nossa fé, a nós confiarmos. Andar pelo meio do mar com as paredes de água ao redor foi um ato de coragem, não foi não? Foi um ato de fé, não foi não? Porque eles experimentaram isso. Porque receberam a misericórdia do Senhor, tiveram fé, acreditaram, tiveram coragem. O mérito não é deles, mas o mérito é da misericórdia do Senhor. Mas realmente, quando a gente faz a nossa parte, o Senhor, ele derrama bênçãos sobre a vida de cada um de nós. Eu nunca vi um povo ser obediente ao Senhor e não receber da misericórdia do Senhor. Nunca vi. E a Bíblia vai dizer isso em outra linguagem, em outra analogia. Nunca vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Você já viu? Nunca vi. Já vi gente que não tinha nada para comer e também do nada, uma expressão, né? A gente sabe que é a boa mão de Deus, mas da onde não tinha aparentemente solução, baterem a porta e receberem alimento. Já vi e já testemunhei com os meus olhos. Da onde não tinha jeito, Deus solucionar. Só no ano passado, na igreja que nós estávamos pastoreando, nós tivemos 2 irmãs que foram curadas de câncer. Um câncer agressivo, um câncer difícil de vencer, mas foram curadas. Então, às vezes, a pessoa, quando recebe um diagnóstico, diz assim, é o fim. Não é o fim. Deus tem os seus propósitos e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Creia nisso, nessa manhã. Confie, ainda que a situação seja difícil. Verso 22, vamos ver sobre confiança. Os filhos de Israel, as vozes femininas. Verso 29. Quando a gente tem fé, essa fé, ela nos possibilita ver o impossível de Deus acontecendo. O que é impossível para nós, Deus fazendo acontecer. Nós podemos enxergar e contemplar isso. O verso 21 traz para nós uma lição interessante. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar. Nós estudamos no verso 16 sobre ele ter a ferramenta na mão e utilizar, né? Ser convidado a utilizar. No verso 21, diz a concretização disso aí, olha só. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar. Moisés
fez o que Deus estava mandando e Moisés viu Deus agir de forma poderosa. Igreja, faça o que Deus está mandando fazer e verão de forma poderosa a mão de Deus agindo sobre a vida dessa igreja. Sejam obedientes, sejam cautelosos, orem pelo pastor, ore pela liderança. Não é só orar, é orar e agir. Agir de que modo? Apoie, dê apoio. O que os pastores, a liderança precisa é de apoio. E quanto mais sentirem-se apoiados, pastoreados pelo rebanho, irão pastorear com mais amor, irão caminhar com mais incentivo, com mais motivação, e verão com toda certeza a mão de Deus sobre a vida dessa igreja. Meus amados, diante das situações difíceis, não se acovardem, não retornem, avancem. Mas levantar a mão também significa uma total dependência de Deus, não é? É ou não é, irmãos? Diante de alguma situação, quando a gente é convidado a levantar ali a mão, é dizer, Senhor, eu não tenho mais condições nenhuma, até aqui eu já fiz o que o Senhor mandou, agora faça, Senhor. Faça conforme a tua vontade. Faça conforme o teu querer. Faz chover sobre esse lugar. Derrama chuvas de bênção sobre esse lugar. Faz com o teu querer o impossível acontecer. O que era impossível aos nossos olhos é possível aos olhos de Deus. O tempo nosso é diferente do tempo de Deus. Qual é o tempo nosso? É o Cronos, né? E o tempo de Deus? Começa com K, termina com heróis. Ô, igreja boa, inteligente, né? Te dá a dica já certa, assim. É uma coisa fantástica, né? Agora, olha só. O tempo nosso, ele pode passar ali 1000 dias. Para o Senhor é como um dia. Para nós está demorando chegar. Para Deus, ó. Basta o Senhor dizer, haja. Basta o Senhor dizer, acontece. Acabou. Acontece. Você crê? Se crês, verás a glória de Deus. Meus amados, interessante que no verso 27, vai dizer, nossa, quantos versículos? As lições elas precisam ser tiradas aonde? Do texto. Não adianta eu ler o texto e depois ir para 10 textos e não trabalhar o texto, né? O verso 27 diz o quê? Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Ou seja, o Senhor fez acontecer o que era também para eles impossível. Como é que o Senhor abre um mar para atravessar um povo, e quando esse povo atravessa de pés enxutos, nada acontece com ele, daqui a pouco vem outro povo a passar por aquele mesmo lugar, e naquele mesmo lugar a sorte é diferente. Às vezes isso acontece com você, meu irmão. Às vezes isso acontece com a gente, né? Diante de algumas situações, Deus guarda a gente, mas dá a recompensa contra aqueles que intentam contra o povo do Senhor, porque Deus é justo. E a ira de Deus se faz conhecer aos filhos dos homens. Deus se manifesta contra a impiedade e contra a perversão de alguns que suprimem a verdade, conforme diz o texto de Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18. Que suprimem a verdade pela prática da injustiça, que não acreditam em Deus, que olham para Deus e dizem, num pensamento, muitas das vezes, agnósticos, dizendo, eu não sei se Deus existe, fica ali por cima do muro, né? Os agnósticos são assim.
eles têm o conhecimento, mas quando se fala de Deus, eles ficam em cima do muro ali. Eu não sei se Deus existe, se Deus é poderoso, se está no governo de todas as coisas. Tem também os ateus. Os ateus não vão dizer assim, eu não sei se Deus existe. Os ateus dizem assim, Deus não existe. Tanto aqueles que dizem Deus não existe, quanto aqueles que dizem eu não sei se Deus existe, eles estão intentando contra o Senhor. E negando a existência do Senhor, ou ficando em cima do muro, estão pecando contra o Senhor. E aí, meus amados, receberão o quê? A justiça de Deus. Por isso por que eu falo isso? Porque nós que estamos na igreja, que deveríamos bater no peito, levantar uma bandeira e dizer assim, eu creio no poder de Deus, eu creio no poder da palavra, eu creio no poder da oração, eu creio no poder que o Senhor pode derramar sobre a vida da igreja e fazer a igreja viver coisas sobrenaturais. E a gente diz, eu creio, mas quando depara diante de algum problema, diante de alguma situação, eu fujo, eu corro, eu tenho medo, eu vou por aqui, vou ficar calado, eu não vou me comprometer, eu não vou falar nada, eu não vou. São vários eu não vou. Não é verdade, irmãos? A gente precisa ter coragem. A Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser o quê? Sim, sim, não, não. Não tem em cima do muro para nós. Ou a gente ama essa obra, ou a gente não ama essa obra. Ou nós entendemos que fomos chamados por Deus, ou a gente vai continuar vivendo a mesma prática de não piedade. Ou a gente entende que a gente tem que estudar a palavra do Senhor e ter prazer na leitura dessa palavra, ou a gente vai ficar com a Bíblia lá só de enfeite, ou a gente crê que há poder na oração, ou a gente vai continuar vivendo uma vida sem oração. Ou a gente crê que existem mudanças que vão acontecer nesse lugar, ou a gente vai achar que vai ficar a mesma coisa para sempre assim. É ou não é? A gente precisa acreditar que tem coisas novas vindo por aí. Tem novidade de vida para aqueles que creem. E aí eu faço uma pergunta para os irmãos. Eles foram convidados a fazer a parte deles. E Deus? Deus fez a parte dele? Fez? Querem ver isso de forma rápida no texto? O Senhor, ele fez a parte mais difícil. Sempre é assim. Nós fazemos a parte fácil e o Senhor faz a parte difícil. Moisés seguia tudo ali à risca, a orientação do Senhor. O Espírito Santo, ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso consolador. E no versículo 15, nós temos ali, dize aos filhos de Israel que marchem. O que é isso aí? É uma orientação. Quando eles acharam que eles estavam perdidos, veio uma orientação. Não é para parar, não é para fugir, não é para correr, é para fazer o quê? Marchar. Diante de algum problema que a igreja estiver enfrentando, ou que os irmãos estiverem enfrentando, o trabalho estiver fazendo com que os irmãos tenham passado algum problema, ou os estudos, alguma prova, né? A prova de matemática sempre é a melhor prova, né? Não sei se é porque eu sou professor dessa disciplina, mas a prova de matemática ela é mais fácil de estudar, não é verdade? Tá vendo? Mas, meus amados, diante de alguma prova, diante de alguma provação, que aí você se sentir perdido, a orientação para a sua vida é: dize aos filhos de Israel que marchem. Que marche. Uma outra situação, além de orientação, grava aí, orientação. No versículo 19, então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel retirou-se, passou-se para trás dele, também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel.
A nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite. Olha só. Como é que pode uma nuvem clarear para uns e escurecer para outros, de modo que os dois não se vejam? Imagine aqui a igreja, só para os irmãos entenderem. Imagina uma nuvem clarear aqui, acender as luzes aqui e apagar aqui, de modo que o povo daqui não consegue ver o povo daqui. Imagina o que é isso. É o poder de Deus, só Deus pode fazer isso, irmãos. Só Deus. E aí o Salmo 78 tem a mesma situação, uma situação parecida, quando eles vão dizer assim: é possível Deus preparar para nós uma mesa no deserto? E aí vai dizer lá o texto que Deus preparou para aquele povo, Deus guiou aquele povo com uma nuvem no deserto, essa nuvem escurecia para uns e clareava para outros. Deus também mandou alimento no deserto, Deus mandou também água que matasse a sede no deserto e sombra que eles pudessem refrescar. Na caminhada, muitas vezes, quando você chega a um lugar que é um lugar ermo, um lugar difícil, um lugar onde você acha que não tem mais saída, Deus te dá o quê? Alimento, Deus te dá proteção, Deus te dá água para você matar a sua sede, e você bebe aquela água e se sacia, e você diz assim: Senhor, eu estava passando sede, eu estava passando fome, eu estava diante desse problema difícil, chorando, e o Senhor me deu esse alimento. Eu pastoreava um presbítero que tem a idade de ser meu avô, porque ele é similar à idade da avó da minha esposa, então, e eu tenho assim um carinho muito grande por esse presbítero, e ele dava o testemunho sempre dele na nossa igreja lá, primeira igreja que eu pastoreei, primeira de Gramacho, e ele falava assim: olha, eu passei um problema durante 7 anos, e 7 anos difíceis da minha vida, e eu não sei contar isso sem chorar. E ele chora toda vez que ele conta. Mas Deus deu a vitória a ele. E a gente, ao olhar para a Bíblia, a gente vê quantos anos sofreu a mulher do fluxo de sangue? 12 anos. Né? Tem outros exemplos de mais tempo até de sofrimento na Bíblia. Mas, meus amados, eu não sei qual é o tempo do teu sofrimento. Se eu fosse oportunizar aqui dos irmãos assim falarem, talvez os irmãos fossem dar testemunho que a gente não ia sair daqui hoje. Mas, meus amados, só você sabe, não é? Quantos anos durou o teu sofrimento e se ele já acabou. Eu oro a Deus para que já tenha acabado um sofrimento da sua vida. Mas tem gente que já passou por situações dificílimas. Ainda ontem, no curso de especialização, à distância, né? A gente está tendo aula à distância. Um pastor amigo nosso falava assim: olha, eu há 20 anos atrás recebi um diagnóstico de câncer. E olha só, 20 anos após, agora ele está curado. Para a glória de Deus, é um pastor batista. E esse pastor, estudando com a gente, eu fico pensando assim, talvez há 20 anos atrás, alguém tenha dito para ele assim: é o fim, acabou para você. Ou o problema mesmo, a enfermidade tenha dito assim: ó, chegou. Você já está com a senha na mão, é só o Senhor chamar. Meus irmãos, não sabem nada do poder de Deus. Não é verdade? Quem diz isso? Nós precisamos experimentar o poder de Deus todo dia na nossa vida. E caminhando para o fim, esse povo também experimentou o quê? A proteção. Olha o versículo 20. No final do versículo 20, de maneira que em toda a noite este e aquele não puderam se aproximar. A presença de Deus ali impedia que os egípcios mais preparados, mais equipados, alcançassem aquele povo que estava andando com criança. Vocês já pararam para pensar isso? Não tinha só adulto naquele povo ali, naquele irmãos que estavam ali à beira do mar, não. Tinha só adulto, não. Homens, assim, na idade de 20 a 30 anos, que corre bem. Não. Tinha mulheres também. Mulheres enfermas em algumas situações que as impedissem até de correr.
que as impedisse de fugir, né? Tinha também idosos. Já pararam para pensar isso? Porque a gente tem a ideia o quê? A gente tem a ideia do pessoal militar que está se alistando, né? Tudo 18 anos, homens, assim, né? Rapazes fortes, juvenis, que pudessem correr, guerrear. Não, mas pararam para pensar que tinha idosos ali? Que poderia ter entre eles também algum deficiente? Pararam para pensar nisso? Outra coisa, animais, cargas, coisas para levar. Só a gente sabe quando a gente vai viajar o quanto de mala que a gente leva, né? A gente não leva tanta mala por conta da gente, né, pastor Josimar? Tanto por causa da gente, não. Mas as esposas gostam de arrumar as malas arrumadas mesmo, viu? E ai delas se ela não arrumasse aquela quantidade de malas, né? Porque a tendência nossa é esquecer um monte de coisa para trás, mas elas lembram. Tem sempre na mala que elas arrumou aquilo que a gente esqueceu. Não é verdade? É maravilhoso quando diz assim, esqueci o sapato. Ela diz assim, eu lembrei, está na minha mala. É uma benção. Mas, meus amados, existe uma coisa chamada proteção. Deus estava protegendo aqueles que era dele. E aqueles que intentaram contra esse povo pereceram. Já ouviram falar de salmos imprecatórios? Já ouviram falar de precações? Aqueles salmos que vão dizer que Deus aplica a sua justiça contra os inimigos dele. E aí, inimigos de Deus? Porque os inimigos do povo de Deus são, de fato, inimigos de quem? De Deus. Os nossos inimigos são inimigos do Senhor, porque nós somos chamados um povo o quê? Povo do Senhor. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, igreja, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas que agora sois o quê? Povo de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, mas que agora alcançaste misericórdia. E aí, meus queridos, há um milagre acontecendo. Deus faz o impossível acontecer e opera o livramento. O livramento está relatado aí do verso 29 ao verso 31. Com essa palavra, a gente vai, assim, encerrar o texto, né? Encerrar as lições retiradas do texto. Tem muito mais lições aqui que a gente pode extrair, mas eu procurei, assim, buscar a quantidade maior de versículos para os irmãos verem o agir de Deus no meio do seu povo, agindo por meio desse relato. Versículo 29. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim, desse modo, né, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor, confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Tem gente que espera acontecer para poder crer. Tem gente que quer ver com os olhos carnais a coisa acontecer para poder acreditar. Já tem gente que agradece até mesmo antes do livramento, não é verdade? Só o fato da gente chegar na casa de Deus nessa manhã, vivo, com vida, com segurança, é um grande livramento que Deus está nos dando. Aqui, bem antes da bifurcação que entra aqui, para subir ali, né? Quem está vindo do Rio, vira à esquerda, sobe um morro, né? A bifurcação ali, né? Antes daquela bifurcação, tem ali um corpo colocado já no acostamento. Eu só vi o corpo, né? Já embrulhado ali com um papel térmico, né? Que o corpo de bombeiros coloca. Tem ali uma viatura do corpo de bombeiros, 3 bombeiros do lado de fora ali aguardando chegar a remoção, mas tem ali um corpo e do lado uma bicicleta. A bicicleta não tem um amassado, está inteirinha lá,
bicicleta e o corpo do lado assim. E eu, vindo para cá, ainda agora, né? Eu parei para pensar na mão de Deus, guardando a gente, nos livrando, nos protegendo, nos guiando. Não é verdade? Deus tem nos dado um dia para nós nos deleitarmos na presença do Senhor. E eu quero dizer aos irmãos, viva o dia de hoje com intensidade. Ao ir para casa, e aos irmãos que já estão em casa, né? Bênção sem medida, já sentindo o cheirinho da comida. Irmãos, ao irem para casa, viva o dia com intensidade. Esse texto de hoje, eu procurei falar para os irmãos a respeito do cuidado de Deus. E a respeito do cuidado de Deus, o cuidado de Deus sobre a nossa vida nos coloca alguns desafios. Desafios práticos. Eu falei com os irmãos. Eu gostaria muito que os irmãos saíssem daqui hoje dispostos mais a ler o quê? A palavra de Deus. Leia. Dispostos a uma vida de oração. Mas também, se for necessário, os irmãos, passar a mão no telefone, ligar para alguém, tiver que pedir perdão. É hoje o dia, irmãos. Você pode não ter o dia de amanhã. Se não está em conformidade com alguém dentro da própria casa de Deus, é hoje o dia. Você pode não ter o dia de amanhã. Se na escola as coisas não estão indo bem, estude mais. É hoje o dia. Você pode não ter o dia de amanhã. Se no trabalho as coisas estão mal resolvidas, você está sem expectativa, viva o dia de hoje com intensidade. Você pode não ter o dia de amanhã. Abrace os netos. Abrace os filhos. Os filhos abracem os pais. Nós, irmãos da igreja, não podemos nos abraçar, mas nós podemos ligar uns para os outros. Alguém aqui foi impedido de ligar? Não. Pega Covid se ligar para alguém? Não. Tem uma coisa maravilhosa, uma ferramenta útil para nós. Já ouviram falar? Chamada de vídeo. Você pode ver o irmão. Ah, mas estou com tanta saudade, estou esperando voltar, a pandemia passar. Para muita gente, a pandemia já passou. Já passou mesmo. Eles é que não passaram pela pandemia mais. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que nós temos. Liga de vídeo. Pega a mão hoje no telefone, está com saudade de alguém, liga, fala, conversa, diz, estou com saudade, eu te amo, eu gosto de você, ou me perdoa. E é muito fácil pedir perdão. É fácil, irmãos. Fácil é pedir, difícil é perdoar de fato. Perdoe, né? Fiquei preocupado que tinha um copo de água aqui embaixo agora, não escutei o barulho, graças a Deus mexi aqui, mas já pensei, vai cair o copo. Irmãos, por favor, façam isso para a glória de Deus. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Antes de eu orar, eu queria que os irmãos fizessem a sua oração. Vou dar aí 1 minuto, 2 minutos para os irmãos orarem. Ora o Senhor. Só você sabe qual é a sua dificuldade com Deus nessa manhã. Qual é a sua dificuldade com o irmão? Ora o Senhor. Fala com o Senhor. Senhor, eu queria muito fazer isso que o pastor está falando. Olha, eu queria perdoar o meu irmão. Eu queria perdoar o presidente da minha SAF, mas está difícil, pastor. É só um exemplo, viu, irmãos? Eu nem conheço o presidente da SAF aqui. Só um exemplo. Eu queria perdoar o presidente da minha UPH. Está difícil. Mas eu queria perdoar meu presbítero. Está difícil. Aí o presbítero, eu queria perdoar essa minha ovelha, mas está difícil. Às vezes uma forma rude de falar, às vezes uma palavra mal colocada, às vezes uma situação que a gente interpretou que não tinha nada a ver. Às vezes, se você for conversar, você vai ver que não tem nada a ver. Mas o inimigo coloca situações na cabeça
para poder pensar bobeira. Irmãos, é manhã de reconciliação com Deus e com o próximo. Nós vamos experimentar o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Tem muitas almas lá fora para ser evangelizada. Muitas pessoas que não conhecem o amor de Jesus. Que vão conhecer o amor de Jesus. Porque eles vão olhar para essa igreja e eles vão falar: naquela igreja ali tem um povo feliz, tem um povo contente, um povo satisfeito com Deus. Eu quero fazer parte daquele povo ali. Eu creio que essa igreja é uma igreja relevante. Vamos orar? Eterno e soberano Deus, na Tua presença nos encontramos nessa manhã, quando tivemos a oportunidade de lermos a Tua palavra, de entoarmos louvores ao Senhor por meio da ministração do nosso pastor, reverendo Josimar, onde pudemos falar contigo, Senhor, por meio das orações, onde pudemos, ó Deus, estudar a Tua palavra no texto do Êxodo, onde pudemos, ó Deus, aprender que o Senhor é um Deus que cuida de nós, que nos orienta, que nos guia, que nos guarda, que nos opera grande milagre e livramento. Mas nesse momento, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida que agrade ao Senhor. Porque em muitas situações, ó Deus, nós temos visto o problema se agigantar diante de nós e temos perdido a noção, o entendimento, o conhecimento, temos perdido esse conhecimento de que o Senhor é um Deus que pode realizar o que é impossível aos nossos olhos, porque é possível para o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, aqueles que não estão lendo a Tua palavra, que possam ler. Aqueles que não estão tendo uma vida de oração, que possam ter uma vida de oração. Aqueles, ó Deus, que estão firmes na rocha, continuem firmes na rocha. Mas aqueles que estiverem fracos pelo caminho, que o Senhor nos ajude a darmos a mão uns para os outros e segurando na Tua mão, nós possamos chegar àquilo que o Senhor prometeu para cada um de nós. Ajude-nos, orienta-nos, guarda-nos e dá-nos a oportunidade hoje de perdoar, de amarmos, de vivermos o dia com intensidade, porque não sabemos a hora que o Senhor irá nos chamar. Precisamos estar preparados. E ainda seremos muito felizes, ó Pai, nesse tempo que o Senhor tem preparado para nós, esse tempo vindouro, um tempo de reconciliação, um tempo de restauração, um tempo de promessas, promessas inquestionáveis, promessas maravilhosas do Senhor, que se cumprirão na nossa vida. Algo maravilhoso, que nós não podemos ver com os nossos olhos, nem ouvir com os nossos ouvidos, nem sentir com o nosso coração aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que amamos o Senhor. Portanto, abençoe-nos, ó Pai, e que nós vivamos todos os dias da nossa vida, debaixo da Tua graça, e que vivamos para Te servir. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, enquanto o pastor vem cá para frente, eu só quero que os irmãos revisem comigo um cântico, tem tudo a ver com o texto que nós lemos, que é um desafio para a gente ir para casa assim animadinho, né? Para você espreguiçar, quero convidar os irmãos a ficar de pé no seu lugar mesmo, onde você está aí. E o cântico diz assim, não sei se os irmãos lembram, mas aqueles que souberem nos ajudem, né?
Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é este que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. O coro é mais fácil, né? Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória do outro lado cantou. Que Deus te abençoe e que você tenha na sua vida sempre a oportunidade de cantar o hino da vitória. Canta hoje o hino da vitória. Faz a tua parte, que Deus vai te ajudar. Deus vai te honrar. Em nome de Jesus. Meus queridos, que os irmãos possam ir em paz. O Senhor está conosco. Deus tem pelejado por nós. Que Deus os abençoe. Domingo feliz, abençoador para todos nós. E for assim da vontade do Senhor, estaremos aqui às 18 horas para cultuar, adorar o nosso Deus. Abraços fraternais a todos e de em paz.